Eu tô com a Que tela pra do mim aqui computador tá. espelhada aqui e eu tô conseguindo ver ele no computador. No celular não tá aparecendo. Ah, Não tá tá. aparecendo pra mim. Agora tá. Aí agora tá perfeito. Tá, beleza. Ah, vamos tocar aqui. Eu vou ficar com um olho no computador e um olho aqui no celular. Que no celular tá tudo preto aqui. Aqui pra mim tá de boa. Vamos lá. Então, beleza. Então, sejam bem-vindos aí a mais uma live aí pré-jogo. Agradeço aí de coração aí por vocês terem aceitado, né, esse convite para a gente poder dividir aí as experiências, né, e as expectativas de jogo, né, nessa Série B, esse próximo confronto aí entre Cruzeiro e Guarani. Mas antes disso, eu gostaria que vocês se apresentassem aí para geral Bugrina. Bacana. Então, eu sou Leonardo Amâncio, sou um dos administradores do SEC da Zoeira. A nossa página aí conta com 50, mais 50 mil torcedores, né? A galera que acompanha a gente. Essa é uma abordagem bem arquibancada, né? Uma abordagem assim de ficar puto quando perde e zoar quando dá para zoar, né? Então a página ela não é só de zoeira, ela comporta tudo que o cruzeirense tá sentindo ali, e às vezes a gente dá uma extrapolada, né? Fica puto depois do jogo, mas acontece, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Muito bom. Então, Satisfação aí. o Falar com Leonardo está você. de azul, tô me identificando aqui. E o Gustavo É está de isso. branco. Ainda bem que vocês Isso. vieram com umas cores diferentes aí de camisa, viu? Porque eu tô achando que vocês são irmãos. Vocês são irmãos mesmo? Nós somos primos, Ah, são primos? da mesma família. Ah, então por isso Galera, vocês se parecem tanto aí. geralmente o pessoal fala mesmo que nós somos irmãos. É. E aí vocês tiveram essa iniciativa de criar a página e tá desde quando aí na ativa aí? Isso. Na verdade, nós começamos com a página no começo do ano. Ela era de outro proprietário, né? Certo. Colocou a página à venda. E aí nós vimos como oportunidade, que é uma coisa que nós gostamos muito de fazer. E a gente vive o Cruzeiro, né? Eu e o Léo, nós temos uma caminhada aí de Mineirão de muito sucesso, praticamente todos os jogos. E aí nós vimos essa oportunidade de ter voz na torcida e tá dando super certo, porque nós estamos conseguindo aí chegar a várias pessoas. Um momento difícil, né? É. Mas pelo menos nós estamos dando aí a nossa força para tentar ajudar de alguma forma. Já que a gente não consegue estar na arquibancada, né? Alguma forma a gente tem que ajudar, né? Na arquibancada virtual, né? E Exatamente. nós aqui do Guarani também, né? A gente tem um grupo aí só de moderadores e páginas, né? Do Guarani. A gente se conversa muito também. E a gente fez até algumas ações aí que deram um resultado, sabe? Cobranças, já foram para mídias, né? Então o Instagram aí ajudou muito, né? Essa coisa, né? Essa aproximação, né? Entre torcida e clube e torcida e jogadores também, né? É uma forma até prática É, de cobrança, né? exatamente. A gente sente falta demais, né, cara? Esse negócio de não ter torcida no estádio, principalmente torcidas assim, como do Cruzeiro, do Guarani, né? Que são torcidas com característica de cobrança, de acompanhar de perto. Então, às vezes você vê seu time numa situação e não consegue estar dentro do estádio, né? Você fica impotente ali na hora de cobrar e você acha que não está chegando. Então a página ajudou muito a gente, o Instagram ajuda a gente a chegar, a galera também muito engajada, né? Então às vezes acontecem situações que a gente pede a força da torcida para marcar, para acompanhar, chegar junto e dar resultado. Você vê que chega mesmo e de alguma forma a gente tenta impactar, né? Então isso supre um pouquinho, né? É. Nem dessa paixão aí da arquibancada.
Pois é, e assim, porque a pandemia pegou de vez, né? Já está extrapolando, né, os limites aí de ausência de estádio, né? E o ano passado, o Guarani teve ótimas oportunidades aí de levar a torcida para estádios que não conhecia, né, até então, né? Que nem a própria Chapecoense, né? Com certeza a torcida do Guarani ia em peso para Chapecó e para o próprio Mineirão, né? Que é um ponto turístico, né, no Brasil, né? E não tivemos essa oportunidade, né? E o Cruzeiro não subiu. Aí esse ano teríamos aí a oportunidade de poder conhecer o Mineirão, mas novamente não conseguimos. Então, ou Guarani e Cruzeiro sobem juntos, ou Guarani e Cruzeiro ficam juntos da Série B. Não, aí não. Cara, o que é incrível como que o Guarani, independente da fase do Cruzeiro, né, que hoje infelizmente não é a mesma, mas o Guarani sempre foi uma pedra no sapato. É aquele time enjoado para ganhar, para tentar ganhar. Foi. E agora, se os dois subirem juntos, beleza. Aí é melhor ainda, né? Porque se um só subisse, nós torcemos para vocês subirem desde que não dependa da nossa permanência. Ó, essa daqui já é o que? Acho que é a quarta ou quinta live, né, que eu faço com torcedores aí do time adversário, né? E assim, tá acabando vaga, né? Porque toda vez que eu faço uma live eu falo, não, vai subir Guarani e o Náutico, vai subir o Guarani e fulano de tal. E aí tá acabando as vagas, viu? Tá acabando as vagas. Não, deixa uma vaga aí pra gente. Tem até uma pergunta aqui, ó, do Helder, se o Fumagalli é o maior da história do Bugre. Aí isso aí é com você, ó. Ó, o maior não é porque tem muitos craques, né? Em todo jogo lá no Brinco de Ouro a gente consegue ver as bandeiras, né? Em homenagem aos nossos grandes ídolos, né? Fumagalli é um dos citados, né? Até porque ele é o ídolo recente, né, da torcida. Jogou vários anos no Guarani, saiu, voltou, conquistou o vice-campeonato paulista. Então, para os mais jovens é o ídolo, né? Para mim, comecei a torcer pro Guarani em 94. Ele é um dos ídolos. Se não, o maior ídolo que eu tenho mesmo. Desde do tempo que eu comecei a torcer, né? Não, realmente o Fumagalli a gente pegou um pouquinho, né? E diferenciado, totalmente diferenciado. E a galera tá perguntando, olha, você vê, ó, já tá acabando. Qual o ponto fraco do Cruzeiro? Essa pergunta marota, hein? Já vamos falar. Tem o quê? Tem uns 12 pontos fracos, mais ou menos. 12, né? São os 11 jogadores e o técnico, é isso? Exatamente. Aproveitando essa entrada aí já da questão de pontos fortes e fracos, né? Como que foi a mudança? Teve alguma mudança do Cruzeiro do Felipe Conceição para o Cruzeiro do Mozart? Teve alguma evolução? Então, cara, eu vou até deixar o Gustavo falar também, mas só para pontuar, assim, de forma muito resumida, mudou totalmente o estilo de jogo. Então, ainda está cedo para afirmar se houve evolução ou não, mas o que dá para falar é que são treinadores completamente diferentes, cara. Assim, é questão do Felipe Conceição trabalhar num esquema mais tradicional, né, com 4-3-3, na verdade, vamos dizer assim. Ele jogava com 2 volantes, um meia, aí os pontas e o atacante, fazendo ali um falso 9. E o Moza, ele já é de uma filosofia diferente. Ele já mudou o esquema de jogo logo na estreia, né, joga com 3 zagueiros, ele joga no meio ali com alas, né, e não com laterais. E então, assim,
são situações que é um Cruzeiro completamente diferente que está tendo que se adaptar a esse novo estilo de jogo. Então, os jogadores tiveram que pegar na correria, né? Normalmente um treinador entra, tem aquela transição, ele costuma usar peças parecidas, né? Para dar para os jogadores pegarem aquele estilo de jogo, mas o Mozart não, e o cara é maluco. Ele, se tiver que substituir um volante para colocar um atacante, quando você vê o time está com 4 meias, essa é a loucura. Até para o torcedor entender qual que é o esquema de jogo que ele está adotando ali no momento, é complicado. Então teve uma grande evolução aí, né, Gustavo? Na verdade, eu conseguia ver uma certa evolução no time do Felipe Conceição. Os resultados não vieram, mas nós temos que pontuar também que nas primeiras partidas o Cruzeiro conseguiu jogar melhor que o adversário, teve várias chances, teve algum caso também que nós fomos prejudicados pela arbitragem. Só que a torcida está num momento assim, de muita impaciência, né? Ela quer o resultado e não tem como cobrar mais essa parte racional, né? Tem que ganhar. Então a cobrança foi muita, ele acabou sendo demitido. Para vir o Moza, eu sinceramente eu não acho assim, ele tem um currículo ainda muito recente para vir dirigir um clube do tamanho do Cruzeiro, né? Então a gente tem que esperar para ver se vai dar certo. Mas eu não sou muito a favor dessa coisa de mudança drástica com o campeonato. Nós estamos aí na 7ª rodada, não, vai ser a 8ª agora, né? 8ª, E o Cruzeiro está formando o time agora, tá contratando um tanto de jogador. Ele já viu que alguns que estão aí não têm condição de jogar, que é o caso do Joseph, que falhou nos jogos aí, agora nem foi relacionado. Então, o Cruzeiro está começando de novo. Eu ia até perguntar dele, então o ponto fraco já foi descartado, então, a partir do contra o Guarani. A arma secreta dos outros times tá fora. A gente até brincou na página que no último jogo o Cruzeiro jogou com 3 zagueiros, mas tinha que jogar com 4, né? Para um marcar o outro ali, ninguém ficar sobrecarregado, né, na marcação, porque foi uma lambança atrás da outra. Mas é isso que o Gustavo falou. A gente está no início do campeonato e correndo atrás de acertar o time. Vamos ver, né? Agora, contra o Guarani mesmo, a gente provavelmente vai ter 2 jogadores novos que chegaram agora, já estreando no time titular. Eu tava vendo aí que vai ver um zagueiro do Ituano, né? Tava cogitado aí pra vir. Sim. É ele mesmo? Ele mesmo. Ele já deve começar como titular. O Ramon, que é o zagueiro aí que falhava menos, vamos dizer assim, não vai poder jogar. A gente tem a saída do Joseph, né, que foi por questão técnica mesmo. E então vai forçar a estreia do zagueiro. A gente acredita que ele comece jogando. É uma situação aí que vai ficar bem para a hora do jogo, mas é uma possibilidade que o reforço, né, aí não tenha ter o que, um treino, 2 treinos, nem 2 treinos, né, e já inicia o jogo. Mas ultimamente o pessoal tá assim, né? Chega num dia, registra no outro e joga no outro, né? O pessoal tá muito rápido, né? Essa Série B aí não pode perder tempo, né? Assim. Exatamente. A questão de... Os caras é bom também, o cara tem que entrar e jogar, né? Esse negócio é frescura também de deixar o cara... contratou o cara, deixa ele no banco para pegar um ritmo. Ritmo é importante, mas para pegar ali o esquema de jogo e tal. Os caras é bom, o cara tem que entrar, ele tem que jogar mesmo, né? Vamos ver se esse aí... A gente não tem referência dele aqui, não sei se vocês têm referência por ser do interior aí, jogou no Ituano, né? Mas eu, sinceramente, não o conheço. Eu não parei para pesquisar, não, mas o Ituano não me dá boas lembranças, porque foi a estreia do Guarani no Campeonato Paulista,
e o Guarani tomou de 3-0 do Ituano em casa, no Brinco de Ouro. Será que ele jogou, hein? Mas o Ituano não era um bom time, não, porque lutou contra o rebaixamento aí até as últimas rodadas, né? Pô, não. Então, não consigo dar uma boa referência para vocês, não. Mas, quem sabe será uma boa referência pro Guarani, né? Para poder atacar amanhã. Não. Mas a gente fala assim, cara, mas o Cruzeiro, não sei se o Gustavo concorda comigo, mas o Cruzeiro, ele tá numa onda de azar que é inacreditável. Que tem acontecido são jogos, assim, foram 7 jogos, né? Desses 7, uns 3 teve jogador expulso, e mais uns 3 ou fizeram gol contra, ou deu tela azul aí em um dos jogadores e fizeram lambança. Você tem ideia, o Fábio, que é um dos maiores ídolos da nossa história, no primeiro jogo, não se sabe por quê, ele pegou uma bola com a mão longe da área, né? Coisa de pelada. Você viu esse lance? Então, assim, o que aconteceu? Né? Quem sabe o que aconteceu ali? E a partir disso aí foi só loucura. Então, não é que o time também está jogando muito mal. Às vezes até tem controle da partida. Mas, inexplicavelmente, vem acontecendo fatos aí que acabam com a partida do Cruzeiro. O cara é expulso, ou o zagueiro mete um gol contra inacreditável, enfim, né? Então, já alerta assim, que vida fácil o Guarani também não vai ter, não. Vai ser um jogo mais... vai ser competitivo. Vai ser duro. Olha, voltando um pouquinho aí, queria perguntar assim pra vocês, cara, qual é o sentimento do Cruzeiro na Série B? Porque de todos os grandes que caíram, né, o Cruzeiro foi o único que não retornou no ano seguinte, né? E eu, quando comecei a torcer pro Guarani, eu só vi o Guarani na Série A, né? Eu nunca imaginava que o Guarani ia cair, mesmo sendo um time do interior. Eu até me orgulhava disso, né? Falava assim, nossa, o Guarani se mantém na Série A e Goiás cai, né, outras equipes aí de capital caem e o Guarani tá firme lá. Só que a nossa história mudou, né? Agora a nossa realidade é Série B. Como que tá o pensamento de vocês, que é um clube grande e que já está na segunda vez, né, segundo ano consecutivo na Série B? Cara, é um sentimento muito esquisito, assim, porque com o Cruzeiro as coisas aconteceram de uma forma muito rápida. Assim, em 2 anos estava sendo bicampeão da Copa do Brasil e no outro ano começou essa situação, né, de, todo mundo sabe, uma corrupção deslavada dentro do clube, uma máfia que se instalou lá dentro, né. Então, assim, está sendo muito duro. A gente sabe que a permanência, né, já são 2 anos na Série B, eu acho que não tem como comparar com os outros, porque o que aconteceu com o Cruzeiro realmente é uma coisa de outro mundo, assim. Eu acho que não teve igual assim, no Brasil, e ainda teve o azar da questão das cotas da TV também. Justamente no ano que o Cruzeiro caiu, diminuíram bruscamente, né, para o time que... Então, assim, foi uma série de fatores que... E lógico também, a incompetência que continuou. A máfia saiu, mas o presidente que entrou, ele não tem agradado, não tem feito um bom trabalho na visão aí da grande maioria da torcida. Não está combatendo os corruptos conselheiros que ainda estão no Cruzeiro e não tá conseguindo pagar salários. O Cruzeiro não tem nem previsão de quando que vai pagar. É uma situação terrível e a gente não vê nenhuma solução, para ser sincero. A solução é dentro de campo, é os jogadores tentando dar a vida mesmo sem receber, o Moza surpreender a gente e fazer um bom trabalho, porque fora de campo tá uma bagunça inacreditável, cara. É bem por aí. Na verdade, o resumo é esse, né? O torcedor cruzeirense, ele jamais imaginava, né? O Cruzeiro era tido como incaível, principalmente pelos resultados. O Cruzeiro é um clube, né, modéstia à parte aí, que, cara, onde
tem o Cruzeiro, tem respeito. Então, pelos títulos, né, pela história, tão recente, inclusive, né, como o Gustavo falou. Então, assim, o torcedor, ele não imaginava parar para se deparar com essa situação. E foi uma situação que o Cruzeiro foi saqueado. Eu acho que a queda do Cruzeiro foi muito diferente das outras quedas, né, dos times grandes, porque o Cruzeiro ele foi saqueado, ele caiu com uma folha salarial monstruosa, né? Fora esses casos, esses outros, né, empecilhos aí que o Gustavo citou, ainda teve Covid, né, sem torcida no estádio, a torcida gigante para poder cobrar, enfim, né? Então, assim, o sentimento cruzeirense hoje, acho que o cruzeirense já tem, já caiu a ficha, né? E o cruzeirense não abandonou o time, pelo contrário, o sentimento que a gente tem, inclusive, é de mais força, é de volta por cima, apesar das loucuras, a torcida está com o time, mas realmente é algo assim que custou para o Cruzeiro parar e falar assim, né, o time está na Série B. E isso foi uma das coisas que atrapalhou, né, ano passado. O Cruzeiro custou a entender que estava na Série B. Achar que vai chegar, vai jogar no estádio contra outros times, né, que às vezes de menor expressão, e vai chegar lá e vai ganhar tranquilo, numa boa. Não é assim, a Série B é brigada, a Série B é uma loucura, né? Os caras é completamente diferente se assistir um jogo de Série A e Série B. Então agora, né, que o Cruzeirense também está caindo na ficha, né? E o sentimento é esse, de tentar dar a volta por cima agora. Olá, e ano passado ainda teve a questão dos 6 pontos, né, que eu esqueci de falar. Foi. Começamos com piorando também. Ainda teve isso aí, ainda teve os 6 pontos. Aqui foi nada mais foi do que fruto do Cruzeiro saqueado, né? Do que fizeram com o clube. Mas aí estavam cogitando aí perder mais pontos, né? Esse ano também, né? Com outras dívidas aí, né? De jogadores. Não estava rolando um papo desse aí também? Na verdade, assim, acho muito improvável perder mais pontos, porque o Cruzeiro passou por uma transição com um grupo gestor, e aí foi uma bobeira esses 6 pontos, perder esses 6 pontos também. Por mais que não tenha de onde tirar dinheiro, cara, se você está falando de 6 pontos, uma competição nacional, você se vira, você arruma uma forma de pagar. Então agora é diferente, eu não vejo mais os 6 pontos. Claro que pode cair um transfer ban aí, igual tá para cair, para a gente não registrar atleta, mas perder ponto, acho bem improvável, tá? Difícil, situação difícil, viu? E vocês estavam até falando aí de salário atrasado, né? Teve uma vez que eu fui assistir um jogo do Guarani Sub-17 e Sub-20 na capital paulista, né? No estádio do Juventus, que é da capital. E o Gil, que jogou aí no Cruzeiro, ele teve uma passagem no Juventus, aqui da capital. E aí eu tava trocando uma ideia com um fotógrafo. O Gil da lei do Gil? O Gil da lei de Gil? Não, o Gil pode fazer tudo lá, menos dar o fio então, colar. é a lei de Gil, pô. Isso aí agora já tá no Código Civil, Código Penal, tá na Constituição, é a lei de Gil. A lei de Gil. Então, aí eu tava conversando lá com um fotógrafo e ele falou assim que o jogador, teve uma época aí que o Cruzeiro tava para cair também, e o Gil era um dos jogadores do elenco. E assim, o Cruzeiro só não caiu porque os caras se fecharam e falaram, não, vamos preservar o Cruzeiro aqui na Série A, porque também tava com um salário atrasado. Então, cara, é o que a gente diz aqui, salário em dia é o melhor jogador que tem, cara. O cara pode ganhar 5 mil ou 50 mil, seja o que for. Tem que ter o salário em dia, cara. Aqui no Cruzeiro, nós falamos daquilo tudo da queda, né, do ano passado, a questão da corrupção, mas nós também não podemos eximir que dentro de campo tinha muito jogador ali que também era safado. O caso do Thiago Neves, né, que nessa situação ele ia para a festa. Foi uma esculhambação total. E ainda até então tinha a questão do salário atrasado, né? Então o cara parece que ele não, que liga o foda-se mesmo e o time não tá me pagando, e então eu vou.
aconteceu essa situação contrária, que foi o grupo se fechar. Quem dera, se talvez fizessem isso ano passado, o Cruzeiro não queria, porque realmente tinha um time que não era para cair, né? Mas os caras estragaram uma história que eles tinham no Cruzeiro, né? O Thiago Neves ganhou muito título aqui, foi decisivo, tinha tudo para sair, né, como ídolo, e jogou isso tudo fora. Eu imagino uma boa parte disso pelo caráter, e também tem a questão dos salários também, que estavam atrasados. E hoje ele não tá muito bem também, né? Não prejudicou só o Cruzeiro, né? Prejudicou ele também, né? Também não tá aquela bola toda, né? Que ele deu uma queimada violenta, ser, né? Queimou o filme. Deu uma queimada violenta. Vamos falar aí do retrospecto entre Guarani e Cruzeiro. Por incrível que pareça, o meu bugrão está na frente. Vocês acreditam? Tem time que é pedra no sapato, né, cara? Tem time que parece que não bate. Incrível, cara. Eu não sabia que estava na frente. Não sabia não, mas eu imaginei que fosse pelo menos próximo, porque igual eu falei no começo, sempre foi pedra no sapato. Foi, Guarani e Cruzeiro tem 34 jogos. 34 jogos com 13 vitórias do Guarani, 9 empates e 12 derrotas. 43 gols pro Guarani e 42 do Cruzeiro. Um confronto, né? Aí super equilibrado, Amanhã a gente empata isso aí. Não, então, vamos conversar. Porque assim, esse ano mesmo, na Série B, a Ponte estava a uma vitória atrás do Guarani, no retrospecto geral de confronto também. E aí a gente tava com aquele receio, né, dos caras encostar na gente, né? E faz 105 anos que o Guarani tem mais vitórias do que a Ponte. Né? O Guarani tem 110 e a 105 o Guarani tem mais vitórias que a Ponte. E aí os caras poderiam empatar, né? E aí o Guarani fez o quê? Ampliou, ganhou, ficou para 2. Então, gol do Regis. Gol do Regis. Mas não vai ser o caso agora, né? Já alertando aí. Não, vai ser o caso, eu já vou me antecipar. Vai ser 1-0, gol do Regis, para prevalecer a lei do ex. Cara, eu já tô sentindo. Você vê, a gente ganhou da Ponte Preta, né? O Cruzeiro tem disso também. A gente ganhou da Ponte Preta e agora vai ganhar de vocês também. Porque quando o Cruzeiro ele começa a ganhar, assim, tem esses casos próximos, né? Vai ganhando um time do mesmo estado, para não deixar ninguém triste, entendeu? Então, eu tô sentindo que amanhã vai dar Cruzeiro. Não, pô. Quanto que você acha que vai ser amanhã, então? Cara, amanhã vai ser 1-0. Aquele jogo sofrido. Mas acho que vai dar a gente. Escuta, anota esse nome. Bruno José. Bruno José. Anota aí, Bruno José. Vou anotar aqui, Bruno José. Pode anotar, depois você me cobra. Mas vai fazer um gol estilo dele, né? Que é a arrancada e aquela chapada. Então, pode anotar aí, Bruno José. Bruno José. Ô, Léo. E aí, Gustavo? O que você acha, então? O Everton vai jogar amanhã? É possível. Se o Léo não estrear, vai jogar o Everton. Não, então pelo menos um gol vocês vão fazer. Um gol é garantido que vocês fazem. Então eu vou colocar 2-1. 2-1 pro Cruzeiro. 2-1. 2-1. Olha, o ano passado, o confronto entre Guarani e Cruzeiro foram um dos mais disputados, né? Saíram vários gols, né? No primeiro turno foi 3-2 pro Cruzeiro, de virada, no Brinco. E no segundo turno, 3-3, né? No Mineirão. O Guarani teve uma grande chance aí de poder vencer e acabou bobeando, né? Mas jogou muito o Guarani nessa segunda partida no Mineirão. E ele já era com Felipe Conceição, né? Que vocês tiraram da gente, né? Poxa vida. Cara, eu lembro desse jogo, desse 3-3, foi um jogo muito bom. Inclusive, o Guarani deu um trabalho
enorme para o Cruzeiro durante o jogo todo. Veio aqui para o Mineirão e normalmente, né, os times vêm e jogam fechados, né, ficam ali, entregam a bola para o Cruzeiro e jogam mais fechados. E eu me lembro bem que esse jogo foi diferente. O Cruzeiro foi surpreendido, né, com a postura do Guarani. Jogou o jogo mais de igual para igual ali e realmente foi um jogaço. Vamos ver se agora se a gente vai ter mais emoção, porque foram 5 gols no primeiro confronto, né? Mais 6 agora, então um gol deve ter, né? O Regis tá bem no Guarani? O Regis tá ótimo, cara. É o camisa 78, em homenagem ao título do Guarani de 78. E foi assim, na verdade, o Regis, ele era reserva, né? Quem era o nosso titular era o Andrigo, no meio. E aí, é até uma questão que a torcida gera uma dúvida aí, né? Porque a gente tem 2 bons meias, né? Que é o Andrigo, que é o ECSA, e o Regis, mas eles não jogam juntos, né? Na verdade, eles jogaram uma vez juntos contra a Ponte, no Paulistão, mas aí por conta de erro tático, né, do técnico, aí tirou o Andrigo do meio, colocou na ponta, aí colocou o Regis no meio, aí não deu certo e o Guarani não foi bem nessa partida. Só que o Andrigo, ele disputou a primeira partida contra o Vitória, aí sofreu uma lesão no pé esquerdo, e aí acabou sendo afastado do time. Com isso, o Regis, né, acabou virando titular. E aí o Regis já tem 3 gols no campeonato, né? Um deles aí contra a Ponte. Então ele tá jogando bem, cara. Tá suprindo aí a ausência do Andrigo. O Andrigo retornou agora contra o Remo. Que jogou com o Remo e depois jogou contra o Curitiba. Só que só entrando no segundo tempo. Então amanhã o Guarani vai ter o Regis como titular. Aqui, cara, aqui ele foi daquele jeito. A gente via a qualidade que ele tinha quando ele estava inspirado, mas ele jogava um jogo bem e 5 jogos mal. Aí não tem quem aguenta, aí não deu certo. É aquela situação, né? Às vezes você vê que o cara é diferenciado, tem qualidade, mas joga um jogo bem, depois você não vê o jogador em campo mais. O cara fica sumido, omisso, né? Não vai atrás. Então, isso que aconteceu com o Regis. A gente sabia que o cara esperava potencial, esperava melhora, mas aqui não encaixou, né? Às vezes ele também foi esquema de jogo, né? Então tem uma série de fatores aí que podem ter contribuído para isso, mas realmente ele não teve regularidade. Mas tem gente que não dá certo mesmo, né? Em um lugar, dá certo no outro. Que nem o próprio Andrigo, né? Tava no CSA, ele fez 2 gols no CSA, acho que em 30 jogos. Aí aqui no Guarani, em 10 jogos, ele fez 4 gols já. Pode ter certeza que esses 2 que ele fez no CSA, com certeza foi no Cruzeiro. Foi? Não, eu não sei, mas eu tenho quase certeza que foi, porque o Cruzeiro com o CSA tá sendo impressionante. O Cruzeiro não consegue ganhar do CSA. É o novo rival, né? É o novo rival. O CSA já tem uns 5 jogos, né, que não ganha do CSA. Aquela macumba lá do Thiago Neves, né, cara? Que negócio. Parece que os caras vão pra pré-eleição já ouvindo a frase do Thiago Neves. Aí os caras bem malucos pra cima do Cruzeiro, né? Fica o zum, né? No ouvido. Né? Os caras falam, pô, se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, aí o cara fica puto, né? O cara quer manter o joelho, né? Quer manter o aproveitando aí essa questão de lei do ex, né? Que na verdade não vai ter aqui no Guarani, porque a gente contratou aí o goleiro, né? O goleiro de vocês é o Lucas França, né? O goleiro. Sim. E queria aí referências de vocês, cruzeirenses, sobre o Lucas. Então. Positivas, por favor. O que aconteceu com o Lucas França foi o seguinte. Nós temos o Fábio aí, que
já tem o quê? 15? Acho que até mais, 15 anos de Cruzeiro, né? Por aí. Então aqui ele não. Aqui ele não teve muitas oportunidades. Foram pouquíssimas as vezes que ele jogou. As vezes que ele jogou, ele não foi bem. Inclusive teve um jogo esse ano que ele foi muito criticado, a atuação dele. Só que ele é muito novo, né? E a torcida pegou muito no pé dele. Só que assim, o cara não teve um momento no Cruzeiro que ele teve uma sequência. Entendeu? Então assim, eu acho que é muito prematuro ainda falar que não vai dar em nada, que ele é fraco. Eu acho que ainda está cedo. Tem que ter uma sequência maior aí para ser reavaliado. E ele já foi emprestado para o Ceará, né? Não foi mal no Ceará, ele foi bem, inclusive, e voltou para o Cruzeiro como reserva imediata do Fábio. Então, assim, não é que o cara é fraco, né? Ele só realmente não teve oportunidade e também não conseguiu ali, né, nas chances, desempenhar o que ele sabe. Mas quem sabe, torço para que ele vá bem aí, porque é um cara criado aqui também, né, na categoria de base do Cruzeiro, está há muito tempo no clube, então ele pode valorizar aí no Guarani para a gente poder vender e ganhar um dinheiro, né? Com certeza. Amanhã ele não joga porque tem aquele contrato, né, que tem um vínculo com o Cruzeiro, né, então não joga amanhã, né. E aí a gente aqui no Guarani tá nessa questão, né, de troca de goleiro, né, porque o nosso goleiro era o Gabriel Mesquita, e aí ele perdeu posição pro Rafael Martins, que é do Brasil de Pelotas, é um dos destaques aí no ano passado. Aí ele teve uma fratura na face, entrou o Gabriel de novo, Mesquita. Mas já tem até... Camisa do Lucas França. Você não tá vendo aí não, mas tem lá, ó, tem a camisa até do Lucas França aí, ó. Você vê que o moleque não é fraco não, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Mostra aí. É a camisa dourada, né? Do Lucas França. Ganhou do próprio. Ganhou do próprio? Foi. Então usa ela amanhã. Não. Amanhã não vai jogar, né? Para nos zicar. Mas então você acha que ele já vai entrar para ser titular, assim, nos próximos jogos? Foi contratado para ser sombra do Gabriel Mesquita, né? Que é o nosso titular. Mas os goleiros do Guarani ainda não têm passado muita confiança, não. Só que algumas referências aí da torcida do Cruzeiro também não nos deixaram assim muito animados, né? Mas assim, a gente também não pode avaliar por 2 jogos dele, né? Porque ele teve a infelicidade de substituir o Fábio naquele jogo contra o Confiança, né? Teve 2 expulsos, né? Então, a defesa do Cruzeiro estava, né, sujeita a tomar muitos gols aí na partida. Então ele tomou 2, né, nessa partida aí. Contra o CRB, 4. Eu achei que ele falhou. Nos demais, não. Inclusive, a bola desviou na barreira, o outro cara estava na frente, estava cara a cara. Então, assim, realmente ele poderia ter saído no gol, mas os outros não. Então, não foi de tudo horroroso, não. A torcida não gosta muito dele, mas às vezes ele pega uma experiência maior aí. Porque tem o Cruzeiro também, né? É isso que eu ia falar. O Cruzeiro pós-Fábio vai ser assim, a torcida vai ser de uma exigência que não vai estar na... Os caras não vão... Se o goleiro falhar uma vez, já vai ser criticado, já vai pedir para ir embora, porque o Fábio realmente está deixando aí um nível muito alto, né? E a nossa fase é tão ruim que atualmente até o Fábio tem falhado aí nos últimos jogos. E aquele gol lá do CSA lá que o cara foi cruzar lá, vocês acham que ele foi falha também dele ou foi infelicidade aí, né? Foi sorte, né? Do cara do CSA, né? Vocês acham que ele deveria estar no primeiro pau lá? Nem o cara que chutou acreditou. O cara foi cruzar, acertou
A bola fez um gol antológico, né? Tentando cruzar. Até mais um desses casos aí que tem acontecido com o Cruzeiro na Série B, né? Mas acho que questão de Teve o outro lá que posicionamento assim é até difícil. ele escorregou na lama, né? Escorregou também. Buscando empate com um a Nesse menos. mesmo. Exatamente. Buscamos empate com um a menos, aí o cara chuta lá Finalzinho. do meio de campo. No finalzinho, o Fábio escorrega na poça de lama. Então, assim, são situações difíceis de falar assim, pô, o cara falhou. É inesperado, pô. Quem que imaginar que o cara ia chutar aquela bola direto pro gol daquele jeito? Então, assim, foi mais falha do José, que perdeu a bola no bico da área, por exemplo. Foi ele que ia sair e perdeu a bola, né? Aquela saída lá foi Saiu ridícula, hein? jogando, perdeu a bola no bico da grande área, né? Só respondeu alguém aqui que perguntou do Matheus Neres, o Felipe aí, ó. Ele perguntou do Matheus Neres, que ele já até tinha perguntado antes. Então, cara, o Matheus Neres, ele não teve muitas oportunidades aqui, tá? Eu, particularmente, eu não gostei muito. Achei ele muito pesado, no estilo de jogo que o Cruzeiro pratica, principalmente com o Conceição, que era um pouco mais dinâmico, assim. Achei ele muito preso, não é de todo ruim, mas não é o tipo de jogador que me agrada. Acho que o volante hoje em dia tem que ser aquele que mais que marca, né? O cara tem que saber jogar um pouquinho. Então, o Matheus Neres, eu não achei que foi uma boa passagem aqui, não. O Guarani tava cogitando ele, né? Ele e o Lucas, né? Aí deu uma esfriada aí, pararam de falar notícias dele. Não sei se o Guarani aí já tá satisfeito com os volantes que tem, mas não se falou mais, né, nessa notícia. E na época que tava o Felipe Conceição aí, cogitou-se a ida do Índio. Não sei se vocês ficaram sabendo aí. O Índio volante do Guarani. E aí, será que o Cruzeiro ainda quer levar? Porque tem muita gente da torcida do Guarani que não gosta do Índio, hein? Então ele vai vir, com certeza vai vir. Vai vir, né? O presidente é assim, o nosso presidente, quando a torcida não quer, ele traz rápido, entendeu? Então, às vezes, até antes de cair o transfer ban aqui, o Índio tá batendo a porta. Não, mas a gente vai conversando com outras torcidas, né? E a gente vê muitas coincidências, né? É goleiro que não passa confiança, não é o caso aí do Cruzeiro, né? Essa zica de se o cara é ruim, o time já contrata. Aqui a gente tem muito assim, o Guarani adora ressuscitar morto, né? Tem essa característica, né? Tipo, o time tá 10 jogos sem ganhar. Pega o Guarani vai lá e perde. Tem dessas coisas, né? Só que esse ano, aqui no Guarani, tá um pouquinho diferente, cara. A torcida tá meio nervosa aí, porque perdeu do Curitiba, né? O último jogo em casa. Só que assim, o Guarani tem 7 jogos no campeonato e perdeu 2. Os 2 que perdeu foi no brinco, né? No brinco de ouro. E foi exatamente pro primeiro e pro segundo colocado. Pra Náutico e Curitiba. Então, assim, o nosso elenco, ele não é ruim, né? Ganhamos aí do Operário de 5-2, né? Fora de casa. Ganhamos o clássico aí, nos últimos 10 anos o Guarani só tinha vencido umas 2 vezes a Ponte. E empatou com o Remo, fora de casa, 0-0, empatou com o CSA, 1-1. Tava praticamente com o time reserva, que era pré-derby, né? Pré-clássico. Então o Guarani vem pontuando. E o Guarani tá jogando melhor fora de casa. Tá? Já deixar avisado aí pra vocês, ficarem espertos. É assim que a gente gosta. Quando o Cruzeiro, quando você acha que o Cruzeiro vai perder também, ele ganha. Tem essa parada aí. E o Curitiba, vocês perderam pro Curitiba, mas pra mim, os jogos que eu tenho acompanhado, tem desempenhado melhor futebol até agora. Eu acho que é um time que vai, se continuar do jeito que tá, vai subir com o pé nas costas. Já tem uma vaga, já, na minha opinião, já é deles. Se continuar assim, né? O Curitiba, eu tô vendo aqui, tem 5 vitórias, um empate e uma derrota, cara. E o Náutico, 5 vitórias e 2 empates. Curitiba tá muito cara de Série A, né? Assim. Sim. E vocês, assim, apostam em
em 4 times aí que vão subir. Vocês acreditam que o Cruzeiro irá subir? Bom, parece que o Léo caiu aí, né? Caiu. Vou chamar ele aqui. Quando ele ressurgir. Mas, enquanto isso, eu vou respondendo. Cara, eu sou otimista, independente da situação. Assim, o Cruzeiro não me apresenta absolutamente nada para o torcedor ter otimismo nesse momento. Mas a gente vai naquela do nome, da camisa, né? E então, assim, eu posso me decepcionar de novo. Eu tô indo mais na base do otimismo do que na base da razão, porque se for olhar a razão, o Cruzeiro não sobe, até aquela coisa que eu comentei com você de tá mexendo no time tudo agora, não tem nenhum time que faz isso que dá certo, né? No meio do campeonato, se começar a mudar, ainda tentar achar as peças para se encaixarem, então vai ser muito difícil, mas eu, ainda assim, pela camisa, nesse ano eu acredito que o Cruzeiro consiga sair dessa Série B. Pelo amor de Deus, mais um ano nós não vamos aguentar, não. Não, se tiver mais um ano, aí é recorde, né? Pois é. Recorde inédito, né? Ano passado, na temporada passada, eu, assim, em um momento eu fiquei muito temeroso do Cruzeiro cair para C. Uhum. Porque o time realmente era muito ruim mesmo. E aí o Filipão chegou, conseguiu dar uma chacoalhada. Se não fosse o Filipão, o Cruzeiro hoje estaria na Série C. Aí que conta o nome do técnico também, né? Não que o Sim. Felipão esteja na melhor fase da carreira, né? Que já carreira longa aí, né? Mas só o nome dele, né? A presença dele, né? Presença, o jogador respeita mais, né? Tem uns conhecimentos aí Felipe melhor. Conceição, a minha grande birra com ele era que ele estava sempre com a cara triste. O Cruzeiro podia estar ganhando, fazendo um gol, que ele ficava com cara de derrota. Já o Moza, nesse ponto, ele é diferente. O Moza já não é aquele Cruzeiro faz cara um gol, motivacional, né? Motivacional, né? Aí, ele é meio diferente. cortou o Leonardo aí. Voltou? Minha bateria acabou aqui do nada. Acabou, velho. A gente tá falando aqui se Cruzeiro sobe ou não? Cara, apesar de tudo, a gente sempre tem a confiança, né? Pela camisa, pelo que a torcida pode fazer pelo time. Até mais do que o próprio time. Então, o Cruzeirense, ele tá preocupado, mas eu tenho certeza que o Cruzeirense, ele tá confiante, né? O Cruzeirense acha que vai dar. Tanto é que ano passado, naquela situação crítica, né, naquela situação complicada, quando ganhava o jogo a gente já ficava, pô, ainda vai dar, fazia as contas ali. Então, confiança sempre. A gente está preocupado, mas, né, no fim das contas acho que vai dar. Mandar um abraço aí pro Gabriel. Gabriel, nosso primo, tá na live aí. Sempre acompanhando aí. Cruzeirense também? Cara, em peso. Cruzeirão. Cara, uma pena aí a gente não poder conhecer o Mineirão, invadir aí o Mineirão, vocês conheceram a força da torcida do Guarani, mas o ano que vem, quem sabe. Mas, assim, da parte do Guarani, não tenho muita confiança não, cara, que vai subir não. Eu acho assim que o Guarani tem um bom time titular, mas ainda peca nas peças do banco de reservas, né? A gente teve aí a contratação do Lucão, que é do CRB, né? E o Diogo Matheus aí, que já tá na lateral direita. Mas
Ainda o Guarani tá ganhando corpo aí pra poder chegar pra cima, né? Pra subir. Como que tá o Guarani aí fora de campo? É um time que tá conseguindo se estruturar, pagar os salários, nessa pandemia aí, sem receita? Cara, graças a Deus tá controlando as receitas, né? Desde 2019, mais ou menos, o Guarani tem se mantido, né? Com a folha salarial aí em dia. É o que eu digo pra vocês, né? Acho que o salário é o melhor jogador, cara. Porque a gente já teve muitos problemas de salário atrasado e a última vez que o Guarani disputou a Série A, em 2010, o Guarani ficou muito bem no primeiro turno, que ficou em oitavo ou nono lugar. Chegou a vencer o Fluminense na última rodada do primeiro turno, que o Fluminense foi o campeão, né? E aí no segundo turno, teve alguns meses aí de salário atrasado e os jogadores não respeitaram a camisa, né? Não respeitaram com eles, né? Por conta do salário atrasado. E isso aí foi fundamental aí pra queda do Guarani. E aí teve anos de Série C, uns 6 anos de total de Série C. Mas agora que o Guarani subiu para a Série A1 do Paulistão e está se mantendo aí na Série B desde 2017, o Guarani conseguiu arrumar a casa. Então, estamos sem problemas aí de salário. Está acertando aí as últimas dívidas, né, com os jogadores. Os jogadores que passaram recente no Guarani não estão processando o Guarani porque o pagamento estava em dia. Então a casa aqui agora tá melhor, viu? Que inveja, cara. Todo dia um jogador entra na equipe. Vocês são o novo Guarani. Apesar que já tem Guarani em Minas, né? Então vocês... É o novo Guarani de Minas. Não, mas questão que o problema é que o Cruzeiro ele caiu com uma folha muito alta, né? Então o Cruzeiro, as dívidas foram altas demais. 2 anos teve mais, né, de uma administração ruim, mas vamos considerar assim 2 de catastrófica. Foi o suficiente para ficar praticamente insustentável. Então, essa situação ela veio de salário alto demais, jogador ganhando 1 milhão, né? Não só um, né? Tinha uns 3, 4 no elenco que ganhavam ou 1 milhão ou próximo a 1 milhão. Quebra mesmo. Não, isso aí é culpa dos próprios clubes, né? O Palmeiras também, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Deveria ter uma folha salarial limite, não só nos clubes, assim, mas numa forma geral, né? É inadmissível você ter um cara que nem o Lucas Lima lá, ganhando 1 milhão e não joga, fica no banco de reserva. E aí o Palmeiras aí nos últimos tempos colocando um moleque da base pra jogar. Exatamente. Até aqui o nosso rival também tá bom. Tá nesse momento aí de estão investindo aí, acharam um poço de petróleo, e a gente não sabe até onde que vai ser, não. Não, e o pior é que investe pesado e não ganha título. Exatamente. Camisa, né? Porque o único bi de Minas é o Cruzeiro, né? Na verdade, assim... Bi, tetra, Hexa. A gente pode falar deles porque eles não estão na Série B, então a gente dá uma zoadinha, então. Mas tem até uma semelhança. A rivalidade. Porque a Ponte Preta também é um time que tem, acredito que tem mais de 100 anos, é um time antigo, né? E nunca conquistou um título. 120 anos na fila. Pois é, bem parecido com a única diferença, o Atlético, de vez em quando dá uma bolsa da natureza aí, uma vez ou outra que
conseguiu em 2013, né? Mas é muito raro. 100 nomes é muito pouco. Mas aqui o aborto não é aprovado não, cara. Então vai continuar aí sem ter aborto aí. Campinas é dominado pelo Guarani. E já era, é tudo nosso aqui. Galera, deixa eu perguntar pra vocês. Matheus Barbosa. É de se preocupar ou não? O Vai jogar Matheus amanhã? Barbosa, ele é um cara que vinha sendo extremamente criticado pela torcida, mas ele é o artilheiro do time. Então. 3 gols, né? Vira e mexe, ele aparece na frente pra deixar o dele. Então, pode dar uma preocupada sim, né? Minha visão. E ele é volante, né? Olha. Então, sendo volante, ele chega muito à frente. A torcida pega no pé, né? Achava até que ele era filho do Felipe Conceição, mas ele tem estrela. O cara, ele chega e ele tá no momento certo ali, na hora certa, e faz o gol. E inclusive o último gol que ele fez foi um golaço. O cara de fora da área. Então, dá para preocupar, porque quando ele chega, ele faz. Tem uma galera falando do áudio. Eu acho que agora você tá no notebook, né? Eu acho que tá dando retorno pra galera. Deixa eu ver. Na hora que trocou aí do celular, começou. Deve estar ligado o celular e o notebook, né? Porque eu tô ouvindo aqui também. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo tirar esse carregador. Já tô vendo que eu não consigo trabalhar na TV, porque eu tô me ouvindo aqui, ó, no ponto eletrônico. Peraí, deixa eu ver se talvez tenha melhorado aí. Alô? Melhorou um pouco. Oi. Melhorou? Oi? Eu já não tô me ouvindo. Que nem eu tava antes. É porque como a bateria acabou, então eu tive que ligar direto aqui no celular, né? Mas aí deve ter melhorado agora. Vou ficar só de olho na bateria aqui, senão acaba de novo. Fica de olho. Mas já estamos chegando aí próximo de 1 hora, né? Aí a gente já consegue aí finalizar esse encontro aqui entre 2 campeões brasileiros. Deixa aí os seus destaques para amanhã, positivo e negativo, novamente aí, pra gente se preocupar. Joseph não vai jogar, né? Bruno José é um cara para se preocupar. Eu anotei aqui, viu, que você falou lá. Pega a caneta azul, ó. Você não conhece o jogador, não, né? Hã? Você não conhece o jogador, não tem contato com eles, não, né? O jogador do Guarani? Com o treinador, para passar essas informações privilegiadas. Cara, eu vou passar as melhores informações para vocês, cara. Aí vocês precisam falar pro Mozart. Tá. Foi não. Aí, a gente já estudou o Guarani. Já? Já estudou o Guarani e passou pro Mozart a informação correta, tá? Guarani amanhã, o provável Guarani vai ser Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Ronaldo Alves, ele veio do Náutico. E é ídolo lá, né, no Náutico. E ele já chegou e já conseguiu uma vaga de titular, porque o nosso zagueiro Carlão se machucou, né, a partida aí contra o Remo, e aí ele acabou virando titular. E veio bem no tempo certo, né. A gente praticamente só tinha o Carlão e o Thales, que os outros nossos zagueiros são da base, né, então ainda não tem uma minutagem muito boa, né, de campo. E veio o Ronaldo Alves e não teve assim nenhum grande... Não comprometeu a defesa, né? Teve aí a partida contra o Curitiba, né? Mas não falhou. Curitiba tem uma qualidade técnica muito boa, né?
mas o Ronaldo ainda tá trazendo segurança aí pra gente, né? No nosso meio campo, o Bruno Silva, o Rodrigo Andrade, são os volantes. O Rodrigo Andrade, eu falo que ele é o falso... Falam do falso 9, né? Pra mim, ele é o falso meia. Porque o cara, ele chega, velho, no ataque, hein? Ele é um volante muito bom, ele é do Vitória. Ele marca muito bem, avança muito bem também. E tem uns chutes bons aí de fora da área. Então é um motivo pro Cruzeiro se preocupar, hein? E o nosso meio tem o Regis, que vocês já conhecem, mas Regis. deve ser diferente do Regis que passou aí, né? O Regis aqui tá bem no Guarani. Eu acho o Regis assim meio nervoso, sabe? Meio nervosinho assim, sabe? Tipo, os caras erram, aí ele fica meio cara feio. Pilhadaço, né? É isso mesmo ou eu tô enganado? Ele era morto. Não, aí era morto, né? Aqui a gente só ia descobrir que o Regis jogou depois, né? Quando a gente olhava assim, pô, quem participou do jogo, aí a gente viu o nome do Regis lá e sabia que ele estava em campo. Mas é um cara, uma figura importante aí no Guarani, né? Uma presença, né? Uma presença boa aí para poder preocupar os outros times. E temos a gente joga com 3 atacantes, né? 2 pelas beiradas e o Davó centralizado. O Davó que é do Corinthians, né? Na verdade foi revelado pelo Guarani, foi vendido pro Corinthians e agora o Corinthians emprestou ele pro Guarani. Bom negócio pro Guarani. E pelas pontas tem o Bruno Sávio e o Júlio César. O Bruno Sávio é um cara que eu particularmente gosto do futebol dele, né? Ele não tem muitos gols aí com a camisa do Guarani, mas ele tem um diferencial que é o drible, né? Então ele consegue partir para cima e, era assim, todo mundo conhecia o drible do Ronaldinho, né? Que era fazer aquela jogada assim, né? E todo mundo caía, né? Não é pedalada, não. É aquela que joga pra fora e... É o elástico, tipo. O elástico. Isso, exatamente. E o Bruno tem um drible bom aí que ele consegue avançar pela linha de fundo e cruzar. E aí vocês vão ter que tomar cuidado aí. Então... Já tá anotado aqui já. Passar essas informações amanhã pro Moza. Eu sou analista de desempenho do Guarani, pode me falar aí as características do time. Eu vou anotar aqui. No Cruzeiro, assim, falando ponto negativo de forma objetiva, a zaga, né? A zaga do Cruzeiro é uma das... O Cruzeiro tem das defesas mais vazadas do campeonato e falha individual demais. Então os zagueiros têm falhado de forma recorrente e não falha no esquema de jogo, de jogada construída do adversário. Falha grotesca individual. Então, isso tem matado o Cruzeiro nos jogos, na verdade. Então, eu pontuaria esse aspecto aí. Agora, em relação a pontos positivos, até vi que comentaram aí sobre o Bruno José, né? Até tinha te falado. Cara, o Bruno José aqui, ele tem se destacado demais. Então, tem dado outro ritmo de jogo, tem partido para cima, criado jogadas. Então, acho que esse lado direito, né, onde o Bruno José está jogando, ele tem sido um ponto mais forte do Cruzeiro. O Cáceres é um jogador com regularidade e o Bruno José tem jogado muito bem. Então, eu destacaria ele aí no time. Boa. E o Gustavo? Tem a mesma visão aí do... A mesma visão. Atualmente, assim, o único jogador aí que está conseguindo agradar demais a torcida é o Bruno José. É até difícil pontuar jogador por jogador, porque a gente nem sabe como que o Cruzeiro vai entrar. É um mistério pra gente também. O Cáceres, que é lateral, acho que eu vi aqui tem pouco tempo que não foi relacionado, teve um problema. Então vai jogar. A zaga vai estar modificada também, não sei quem vai entrar.
provavelmente o Felipe Augusto é um jogador que está jogando ali de ala esquerda ali. Eu não acho que ele tá mal, a torcida pega um pouco no pé dele, mas eu acho que ele vem evoluindo. O Marcinho, que era um jogador que ia sair do Cruzeiro, né? O Felipe Conceição não queria ele, e ele já estava praticamente certo de ser emprestado. Aí chegou o Moza, quis contar com ele, e ele voltou bem. Assim, ainda pode melhorar, mas teve uma evolução importante. E é isso. Contar com os lampejos do Matheus Barbosa também, para ver se ele faz mais um golzinho. Nosso ataque ali, a gente não sabe se vai o Sobis, de Provavelmente Sobis, né? Sobis, né? É mais provável. Eu não... A torcida gosta muito do Sobis, eu também gosto por tudo que ele já fez e por ele ter disposto a voltar para o Cruzeiro, mas eu não gosto do Sobis jogando de falso 9, acho que não rende. Para mim é melhor colocar um jogador lá da posição mesmo, que é o caso do Bissoli, e o Moreno eu também não sei se ele vai estar em condições de jogar, já voltou da seleção, então não sei se ele, de repente, se ele tivesse, seria mais uma alternativa para ganhar uma força ali no ataque. Então tá meio nebuloso aí pra gente saber qual vai ser o time. Então, o Guarani também tem essa situação, né? Tem um Davó que ele joga centralizado, mas essa é a situação, né? Do Sobis, né? Falso 9, né? Ele é um jogador rápido, mas ele peca na finalização. Ele chega e chuta fraco. O pessoal comenta assim, quando chuta no gol, no contexto geral do Guarani, tá? Quando chuta no gol, chuta fraco. Quando chuta pra fora, chuta forte. Então o Guarani ainda tá se reencontrando. O Guarani precisa chutar forte no gol, né? E o Guarani até cria muitas oportunidades de gol, mas acaba não concluindo, né? Isso não só no campeonato da Série B, mas no próprio Paulistão também, que fez com que o Guarani perdesse aí muitos pontos aí por conta disso, né? Poderia até ter saído melhor. E aí existe a possibilidade do Lucão do Break jogar contra o Cruzeiro centralizado e o Davó pela ponta, aí vai ficar entre Júlio César e Bruno Sávio, né, para poder sair. A torcida também não gosta muito do Júlio César, ele não vem se destacando muito, mas pode ser uma surpresa, né, também. É um jogador jovem, ágil, mas não vem agradando muito a torcida. Mas o Guarani tem boas peças, viu? A defesa é boa, o goleiro traz um pouquinho de insegurança, nosso meio é bom, os volantes e o Regis, né? E o nosso ataque ele consegue criar bem, mas peca na finalização. Então tá se equilibrando, né? O time tá se equilibrando. E a torcida tem que ter um pouquinho de paciência, né? Foi até o que a gente disse aí no começo, né? O Guarani tem 2 derrotas no campeonato e foram exatamente para os 2 líderes, né? Uma pena aí que ainda perdeu em casa, né? O Guarani não consegue ganhar em casa. Disputou, se não me engano, 13 partidas em casa e ganhou 2 só. Então tem que conseguir pontuar mais fora. Teve esse problema de jogar em casa também. Ano passado, se o Cruzeiro tivesse ganhado metade dos jogos que deixou de ganhar em casa, ele teria subido, teria ponto suficiente para subir. Absurdo, né? O ano passado também o Guarani ficou umas 9 partidas consecutivas sem ganhar no Brinco de Ouro. Aí chegou o Felipe Conceição, aí o Guarani começou a ganhar no Brinco de Ouro. Aí ganhou ficou uns 8 jogos sem perder no Brinco. E aí o que tirou até o sonho do acesso aí foi o Covid, né? Afastou muitos jogadores aí no final também. E aí o Guarani não conseguiu pontuar, né? Porque o Guarani começou muito mal no campeonato, aí conseguiu se recuperar com o Felipe Conceição, mas depois do Covid aí teve essa queda, né? E aí depois ele foi... É inevitável. Esse ano a gente não tá tendo problemas com Covid, né? É só questão de lesões mesmo. Mas tá se ajeitando, né? A torcida ainda não tá muito confiante com o Daniel Paulista, né? Que é o nosso técnico.
que veio do Aham. Confiança. Mas tá bem melhor que o Alan Al, que agora tá no CRB, né? O Alan Al, ele fazia modificações, que nem vocês falaram que a característica do Mozart é tirar um volante e colocar um meia, ou tira um atacante e coloca um outro meia. Ele consegue alterar bem, né, o esquema tático, né? E o Alan Al não conseguia fazer isso. E ainda trocava errado. A torcida ainda tá pegando um pouquinho no pé do Daniel, porque ele tá meio que parecido com o Alan Al nessa questão, né? Não faz grandes mudanças no time, né? O problema do Guarani é que quando o Guarani sai atrás, é difícil reverter o placar, porque quando a gente olha o banco de reserva, não muda muita coisa, né? O Guarani não muda muita coisa. Então é torcer para fazer o primeiro gol amanhã e levar até o final, com o Regis. Vamos ver. Aquela velha provocada, né? Amanhã o Regis, cara, amanhã eu vou observar bem o futebol do Regis, viu? Se o Regis aparecer amanhã pro jogo, eu vou ficar surpreso. Vai. Amigos, estamos chegando aí ao fim. Quero aí agradecer aí a presença de vocês, Leonardo e Gustavo. Dar parabéns aí pela página também, né? Importante aí nas redes do Cruzeiro. E convido aí todos os cruzeirenses também, se quiserem curtir a página na versão buguinha, saber as notícias do Guarani. E convido também os torcedores do Guarani a acompanharem o SEC. Eu falo SEC ou Cruzeiro da Zoeira? Na verdade é SEC, CSC, né, que é o Cruzeiro Esporte Clube. SEC da Zoeira. SEC da Zoeira, aí no Instagram. Leonardo, deixe sua mensagem aí pra galera aí, cruzeirense e bugrina. Cara, amanhã eu espero um jogaço, né? A gente teve 2 grandes jogos, então eu espero mais um grande jogo. E óbvio, né? O Cruzeiro vença, mas que a gente consiga ver um futebol de qualidade. Peraí, o Leonardo falou que vai ser quanto mesmo? 1-0 Bruno José. Tá anotado aí já, ó. Bruno José, tá. E o Gustavo falou que vai ser 2-1, né? 2-1. Porque o Everton vai jogar. Se o Everton não jogar... Aí dava pra ser um 2-0. 2-0. E aí, Gustavo, quer deixar suas últimas considerações aí pra galera? Sim, só dizer aí que foi uma satisfação. Muito bacana aí esse papo. Uma experiência até nova pra gente. É a primeira vez que a gente faz uma live assim, com um torcedor de outro clube, de outro estado. E legal. Foi muito satisfatório fazer mais vezes aí, deixar um abraço para todo mundo. Que amanhã, acima de tudo, seja um grande jogo, como a gente está acostumado a ver. Um salve aí pro John, que o John pediu. Boa. Deixa eu só dizer um negócio. Eu fiz uma live com o pessoal do Náutico, né? Que é o torcida Timbu. E o cara teve a ousadia de falar na minha cara que o Náutico ia ganhar de 4-1 do Guarani. Você acredita? E o Náutico ganhou de 3-1. Quase 3-1. Eu não tava levando muita fé, sabe? No time do Náutico. A gente foi humilde aqui. O pessoal costuma falar que o cruzeirense é arrogante. Não tem nada de arrogante. Não, e quando o Náutico fez o terceiro, eu fiquei assim, vai fazer o quarto. Puta, aí o cara falou que vai fazer 4-1. Menos mal que ficou 3-1. Mas no retorno a gente dá o troco. Beleza, galera. Então, meu muito obrigado aí pra vocês. Um bom jogo amanhã. E prepara o WhatsApp que eu vou mandar a zoeira pra vocês, hein? Opa. Quero ver. Você anotou. Eu anotei o Regis aqui, você anotou o Bruno José. Vamos ver amanhã. Amanhã vai ter o Fala Zezé pra vocês, hein? Quero ver. Beleza? Falou. Um forte abraço aí pra todo mundo. Valeu, hein? Falou. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau. Deus.